Vamos ver essa outra historinha, né, que está rolando no Cruzeiro, porque aquela história das declarações do Roger, o Cruzeiro precisa resolver onde é a sua casa. A galera não está podendo nem reclamar. O armador Roger deixou o gramado do Ipatingão depois da derrota por 4-2 para o Figueirense, reclamando das viagens constantes do time e da falta de um estádio fixo para que o Cruzeiro dispute seus jogos. Para o meio, os deslocamentos acabam atrapalhando o rendimento na temporada. A queixa pública de Roger desagradou a diretoria, que vai chamar o atleta para uma conversa. Apesar de repreender a atitude de Roger, o diretor de futebol, Dimas Fonseca, concorda que o número de viagens é grande, devido à falta de estádios em Belo Horizonte com as obras do Independência e do Mineirão. Mas mesmo assim, diz que o jogador é um empregado do clube e tem que acatar as decisões. O Cruzeiro busca reabilitação no confronto com o Palmeiras domingo, às 4 da tarde, no Pacaembu. Não jogam o goleiro Fábio, convocado para a seleção brasileira para o amistoso contra a Gana, segunda-feira em Londres. Os laterais Vitor e Diego Renan machucados, além do volante Fabrício, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A situação pode ficar pior, já que o atacante Anselmo Ramon reclama de dor na coxa direita. Se confirmado o estiramento, que aconteceu no jogo em Ipatinga, ele ficará pelo menos uma semana em recuperação. A zaga volta a ser formada por Léo e Naldo, como depois da transferência de Gil para o Valenciennes da França. Na frente, caso Anselmo seja vetado, o Cruzeiro poderá começar com Sebá e Bobô. O Wellington Paulista também está contundido. Eu até tinha gostado do Bobô, né? E agora? Essa situação do Roger, eu disse aqui ontem e vou repetir, porque ela tomou outras, né, repercussões na tarde. Todo mundo sabe as restrições que eu tenho ao Roger quanto a esse tipo de declaração que ele dá, né? Quando o treinador vai embora, né? Ele é um jogador que é polêmico nessas histórias. Acho que ele joga muito para a torcida, mas acho que nesse caso específico ele está corretíssimo no que ele disse. Não vi nada demais na declaração do Roger. Ele apenas esboçou para a imprensa uma coisa que qualquer jogador lá dentro com certeza teria falado. O Dimas disse assim, mas ninguém me procurou para falar isso. Mas vocês chegaram a perguntar para os jogadores? Né? Tem que ter, lá e cá também. É óbvio que é empregado, óbvio que tem que aceitar as condições que qualquer empresa, nós todos como funcionários sabemos que temos que aceitar essa condição. Agora, não vi nada demais na declaração do Roger, a não ser dizer, é preciso definir uma situação. E os times mineiros precisam parar com essa história de toda vez que a situação está ruim, toda vez que o time vai mal, eles somem, tiram os jogos de perto das torcidas, vão para mais longe, vão tentar outras histórias, e isso vem de tempo. Quando era no Mineirão, né, todo mundo está falando assim, o Mineirão está fazendo falta. Quando era no Mineirão, o time começava a ir mal e disse, vamos jogar no Independência. Né? Era assim, então é a mania de tirar. Tem que encarar tudo, tem que se definir uma situação. É aqui, se for Uberlândia, se for Ipatinga, tem que definir. É aqui que nós vamos jogar e pronto. A reclamação do Roger é pertinente. Eu também tenho algumas restrições às declarações do jogador, mas nesse caso eu acho totalmente pertinente. O Cruzeiro tinha acabado de jogar com o Atlético na Arena do Jacaré e tinha um mando de campo no jogo seguinte. Para que levar para Ipatinga, num campo que não oferece tantas condições como a Arena do Jacaré? Ele estava certo nessa. Agora, a impressão que fica, nesse caso do Roger, é que talvez tenha sido a gota d'água, né? Talvez o Roger, de tantas declarações, pressões, às vezes, sobre ex-treinadores, dentro do grupo, talvez tenha chegado ao limite e, nesse caso, a diretoria tenha decidido tomar uma decisão e fazer essa pressão para cima do atleta. É a única justificativa que eu tenho para que o Dimas chegue neste momento e repreenda o jogador, porque, como eu disse, é totalmente pertinente a reclamação dele. O próprio Calil, né, Romero, chegou a falar que foi o Atlético errou muito de ter levado os jogos para Ipatinga, né? Olha, Dimara, eu acho que essa questão de falta de estádios que prejudicou o futebol carioca quando eles ficaram sem o Maracanã e ainda não existia o Engenhão, só o Vasco jogava em São Januário, Flamengo, Botafogo e Fluminense ficaram sem casa, jogaram em Volta Redonda. Depois reformaram um estádio que existe no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, que é da Portuguesa Carioca, para eles jogarem, mas aí não se adaptaram, porque o estádio não tinha condições. Voltaram a jogar em Volta Redonda. Nossa, que história parecida com a nossa. Pois é, muito parecido. E a gente viu, naquela época, como o futebol carioca sentiu a falta do Maracanã, a grandeza do Maracanã, tudo que ele representa para o futebol carioca. Né? Você tem impõe, você entra para jogar no Mineirão, é outra história. Até o adversário falou, nós estamos vindo enfrentar um time de respeito, um time grande, um time que tem uma história, etc. Coisa que não acontece quando você vira nômade, quando você vira sem casa. Também não achei que nesse caso o Roger foi errado. Eu acho que o Dimas pode estar aí nessa
história com o Roger, para também tentar desviar um pouquinho do foco. A torcida falou muito isso ontem, viu? Joel o Twitter caindo, falou demais. O time não jogando nada, o time não se acertando, a diretoria desmontando o time, essa turbulência política que vive o Cruzeiro hoje, que é algo que não acontecia desde o final de 1994, ou seja, não é uma coisa que várias gerações estão... Essas gerações de torcedores foram formadas sem ter esse tipo de contexto dentro do Cruzeiro, que hoje existe. Então, eu acho que pegar o Roger agora, como aí, você não pode falar... Ou seja, ele não está falando nada de muito absurdo. Simplesmente, poxa, como o Pinel falou, jogamos em Sete Lagoas, por que a gente não pode jogar aqui de novo? É o estádio que a gente joga. Claro. É o estádio que a gente joga, é onde, poxa, tudo é diferente. É futebol, pequenos detalhes, sobretudo no futebol profissional, contam. E se você está acostumado a jogar num estádio, chegar, vestiário, etc., viagem... É outro tipo de adaptação. Você vai jogar em Uberlândia, vai jogar em Patinga, fica cada hora joga num time. E o que é pior é porque foi planejado, porque a tabela já estava pronta há um bom tempo, né? O Cruzeiro já sabia que jogaria em Patinga. Não teve essa de que, de repente resolveu jogar. Não, ou já tava tinha certo. Alguma coisa aqui um mau planejamento planejado, sabe? Eu também não vi nada demais, sinceramente, na declaração do Roger. Não acho que ele estava querendo, no caso, bater de frente com a diretoria, não. Ele estava olhando o que era melhor para ele, o que era melhor para o Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro, em uma semana, jogou contra o Ceará, em Uberlândia, contra o Atlético, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e depois contra o Figueirense, no Ipatingão. Ou seja, praticamente um cigano, né? Não tem uma casa fixa dentro desse Campeonato Brasileiro e tem que definir realmente uma casa. O Ceará tem uma grande equipe? Não tem. Tem grandes jogadores, assim, espetaculares? Não tem. Mas tem o estádio dele. Fechou o Castelão para a obra, mas tinha lá o presidente Vargas, que eles fazem de caldeirão e que faz a diferença no campeonato. A gente sabe que ter uma casa que você está acostumado, conhece ali os atalhos do campo, a torcida faz pressão, faz diferença. Bom, então vamos dar um tempinho nessa discussão, porque depois a gente vem falando do Atlético, também tem muita coisa, tem declaração do Renan Ribeiro. Você pode mandar o seu Twitter, twitter.com/DimarOliveira. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Aqui você tem voz, sim. No próximo bloco, nós continuamos o bate-papo com os nossos comentaristas. Vamos conversar aí sobre o Atlético. Não saia daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.